boa noite a todos. Alguém consegue me dizer se a visualização está acontecendo? Para variar, eles estavam com alguns probleminhas aqui para iniciar. Vamos lá? Eu vou pedir a todos que, quem quiser, lógico, né, que deixe aí a sua água para ser fluidificada durante aí o nosso estudo, a leitura do Evangelho, que possamos hoje tirar aqui alguns minutinhos para a gente escutar um pouquinho as palavras do nosso Mestre Jesus. Então vamos pedir agora que possamos estar recebendo toda essa luz maravilhosa que vem do plano espiritual, recebendo a luz dos nossos espíritos superiores, que possamos realmente absorver as palavras, mas principalmente colocá-las durante o nosso dia a dia em prática. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Então, quem realmente quiser trazer, colocar um copo de água, eu estou vendo aqui que a Dalva está pedindo vibrações, né? Nós pedimos no final, a gente já faz as orações, mas peço a vocês que coloquem o copo d'água, no caso para vocês, se quiser colocar para a família, né, um jarro com água, mas pedir para que a gente possa pedir que durante a leitura, durante o estudo, que essa água possa ser fluidificada com os elementos necessários aí que cada um necessita, né? A água é o nosso melhor veículo aí de transmissão de fluidos, né? Então é interessante. Conversamos já algumas semanas anteriores sobre isso e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o egoísmo. Às vezes você conversa com algumas pessoas e elas falam, não, egoísmo não, eu não sou, o mundo já mudou bastante, né? E outros já mais pessimistas dizem, não, olha, imagina, o egoísmo está cada vez maior, cada vez mais nós encontramos pessoas e situações que nos refletem ao egoísmo. Mas a gente estuda dentro do Espiritismo que não é que as coisas estão aumentando, nós não regredimos, nós estacionamos ou nós progredimos. O que acontece é que hoje a visualização de tudo que fazemos é maior, hoje nós ouvimos mais, as pessoas se manifestam mais, em tempos atrás ou não aparecia ou era vedado, então na verdade está aflorando aquilo que já existia, né? Então, eu vou falar algumas frases que eu fui prestando atenção durante a semana, fui ouvindo de pessoas, e aí vocês me dizem, não, isso é egoísta ou isso não é egoísta, né? Então, será errado eu querer tudo só para mim? Eu querer o melhor para mim? Não, querer o melhor para mim não é errado, o problema é eu querer só para mim e eu acima de todos, eu acima de qualquer coisa, né? Outra frase, não é só para mim, mas é só para os meus, né? Então, desde que aquilo venha dentro da minha família, dentro das pessoas que me interessam, então é isso que conta. Não sou egoísta, eu vou à igreja, ao templo, ao culto, independente da crença, toda semana. Só não aceito que as pessoas pensem que seja diferente de mim. Então, novamente, cada um com a sua crença, cada um com a sua ideia, cada um com a sua opinião, e nós temos que buscar dentro de nós qual que é a correta. Bom, lá dentro nós temos um sininho que sempre nos aponta se está certo, se está errado, né? A gente já falou bastante aqui sobre isso. Sinto orgulho de quem sou, mas cada um que se vire, ou seja, eu sou uma pessoa boa e o restante não me interessa. A corrupção deve acabar, mas furar fila, pegar emprestado as coisas dos outros sem pedir, trazer lá do meu serviço alguma coisa que eu estou precisando, pegar uma caneta que eu vi em cima do balcão e que não era minha, isso não se trata de corrupção, né? Então a gente define corrupção aquilo que a gente acha que deve ser corrupção, ou seja, a conveniência, né? O que é egoísmo e o que não é egoísmo. Já sou justo com todos, mas ter fé, né? Isso é ser idiota. Ou seja, eu não acredito em nada porque eu tenho que entender que é aqui e fim. Então, tem várias frases que a gente percebe um egoísmo grande aí. Então, vamos conversar um pouquinho. O que seria o egoísmo, então? O egoísmo é um substantivo masculino, certo? E ele
nomeia as pessoas, ele nomeia um excessivo amor próprio. Então, quando eu penso no egoísmo, não é temos que ter amor próprio, isso é preservação, temos que nos cuidar, mas quando isso é em excesso, nós estamos falando em egoísmo. Que leva um indivíduo a olhar só para as opiniões dele, os interesses dele, as necessidades dele, que despreza a necessidade dos outros. Isso é a definição, é o egoísmo. O egoísmo é um exclusivismo que faz o indivíduo referir tudo a si próprio, ou seja, só interessa o que é por mim. Então, é um orgulho, é uma presunção, certo? Então, o que a gente tem aqui? A pessoa que trata só de seus interesses, que carrega consigo os sentimentos de egoísmo, essa pessoa leva o nome de egoísta. Então, dentro das definições, procurando lá no Google, dentro dos significados, a gente vê também em psicologia, que a atitude intelectual daquele que tudo que se refere é só a si, ou seja, ao seu próprio eu, ele é um egocentrismo, é chamada de egocentrismo essa atitude. E dentro do nosso de definição, eles definem o egoísmo como um comportamento que leva o indivíduo a desejar total exclusividade sobre o sentimento alheio, gerando ciúme, um sentimento negativo, que quando exagerado torna-se uma paranoia. Nós temos ainda o pensamento muito divulgado entre os budistas, né? Os budistas, eles acreditam que quando eles conseguem atingir o estado de nirvana, e esse estado é atingido através da meditação, se chega à libertação. Então, se eu conseguir ter uma boa concentração, eu conseguir realmente meditar profundamente, chegar nesse estado maravilhoso, que seria a última etapa ali da filosofia budista, então eu conseguiria me livrar do egoísmo, me livrar do orgulho, me livrar da inveja. É a busca por retirar esses sentimentos. Então a gente percebe em toda religião, em toda pessoa que deseja falar ali do bem, a primeira coisa que eu preciso pensar é em tirar o egoísmo. Se nós falamos ali que a bandeira do espiritismo é a caridade, eu não consigo ter atos de caridade se eu sou egoísta. Então, para qualquer passo que eu queira dar à minha frente, para qualquer mudança que eu queira fazer, em primeiro lugar, eu tenho que tirar o egoísmo. Bom, o que a gente pensa também, né? Que as crianças, por exemplo, os espíritos jovens que vêm, algumas crianças elas são treinadas para aprender a dor, para aprender o ódio, para aprender a negar as coisas, a revolta dentro de casa. Essa parte, quem ajuda a aflorar, quem ajuda a incentivar, somos nós. Então precisamos cuidar muito do ambiente dentro de casa para se ter muito mais amor do que dor, né? Nós precisamos divulgar menos o que é a raiva, o que é o ódio, o que sentimentos negativos, principalmente para as sementinhas que temos em casa. Ah, mas Fabiana, a gente não aprende que somos espíritos eternos, que nós já aprendemos, que nós já ouvimos? Sim, só que se nós estamos aqui é para aprender e para fixar ainda mais. Se a gente vem como um espírito, como uma criança, como um ser jovem, que vai ouvir, que vai poder absorver um pouquinho mais, tem um motivo, né? Deus não criou toda essa situação à toa, e sim para que justamente ali, para que esse espírito, nesse corpo jovem, consiga ouvir um pouco mais, aprender um pouco mais e com a graça de Deus mudar o seu comportamento, alterar essa forma de pensar e de agir. E cabe a nós, pais, família, todos que estão em volta desse espírito reencarnante, tratar de eliminar o egoísmo, tentar diminuir a dor, né? Como nós falamos sempre aqui, ou nós crescemos pelo amor ou nós crescemos pela dor. Se é uma escolha, por que escolhemos a dor, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, Emmanuel coloca assim: o egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da terra, porque impede o seu progresso moral. Cabe a nós, né, cuidar dessa hierarquia, cabe ao estudo, cabe ao espiritismo, mas cabe a todas as pessoas que têm uma crença em geral, elevar-se
ajudar esse mundo a elevar-se, eliminando o egoísmo. O egoísmo é, portanto, o alvo para qual todos os verdadeiros crentes, indiferentes de religião, devem dirigir suas armas. Então, se todas as religiões tivessem um foco, olha, vamos combater o egoísmo, é lá que nós devemos dirigir todas as nossas forças, toda a nossa coragem, né? E aí Emmanuel ainda continua assim: é preciso coragem, porque esta é a qualidade mais necessária para vencer-se a si mesmo. Quando a gente fala do egoísmo, nós nos ofendemos muito quando alguém faz alguma coisa egoísta. Nós não gostamos quando somos deixados de lado, mas nós fazemos isso muito. Não só com os outros, às vezes em relação a nós mesmos. Então, a primeira pessoa, o primeiro local que a gente tem que limpar e fazer vencer esse egoísmo é dentro de nós, é com o nosso espírito. E depois nós temos que começar ao nosso redor e isso vai crescendo, né? Mas se a gente não consegue tirar nem de nós mesmos, o nosso principal aqui alvo, fica difícil. Emmanuel continua: que cada qual, portanto, dedique toda a sua atenção em combatê-lo em si próprio, pois esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias terrenas. Então eu posso dizer assim, o egoísmo é a negação da caridade. Então, ou eu sou caridoso, ou eu sou egoísta. Então um nega o outro. Por isso mesmo, o maior obstáculo à felicidade dos homens é o egoísmo. Não tem outro. Na questão 916 do Livro dos Espíritos, ela diz assim: o egoísmo, longe de diminuir, cresce com a civilização. Então, olha lá, que parece excitá-lo e entretê-lo. É uma pergunta. Como poderá a causa destruir o efeito? Então, nós causamos isso e nós temos que destruir isso. Eu sei, eu quero, eu mando, eu preciso. Hoje em dia é só isso que nós escutamos, né? Então, tudo que é as propagandas, tudo que está ao nosso redor, é sempre pensando no seu conforto, a sua melhora e o outro. Estamos passando por um momento muito novo, um momento peculiar, a gente já nem considera novo mais, mas uma situação que, logo lá no início, a primeira coisa que pensamos, poxa, talvez seja assim para eliminar um pouco do egoísmo, para fazer um ajudar o outro. E aí o que nós fomos percebendo é que algumas pessoas realmente se mostraram cada vez mais solidárias, enquanto outras se mostraram cada vez mais egoístas. Então, você vai desenvolver aquilo que primeiro que você entenda que seja necessário dentro de você, e segundo, que você se esforce para acontecer. A resposta que nós temos no Livro dos Espíritos: quanto maior é o mal, mais horrível se torna. Era necessário que o egoísmo produzisse muito mal para fazer compreender a necessidade de sua extirpação. Então, se uma coisa dói, eu evito, eu não saio colocando o dedo na tomada, eu não saio me jogando em lugares que eu possa me machucar. Então, é isso que ele quer dizer, né? Então, infelizmente, a gente precisa sentir para não fazer. Quando os homens se tiverem despido do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, não se fazendo mal e se ajudando reciprocamente pelo sentimento fraterno da solidariedade. Então, o forte será o apoio e não o opressor do fraco. E não mais verão homens desprovidos do necessário, porque todos praticarão a lei da justiça. Então, essa é a ideia, né? E aí eu tenho aqui dentro das leis morais, na página 263 do Livro dos Espíritos, na questão 784, a seguinte pergunta: a perversidade do homem é bastante intensa e não parece que ele está recuando em lugar de avançar, pelo menos do ponto de vista moral. Então, aquilo que a gente falou, será que o homem está regredindo? Resposta: engana-te. Observa bem o conjunto e verás que ele avança. Olha aquilo que eu falei um pouquinho atrás. Pois vai compreendendo melhor o que é o mal e dia a dia corrige os seus abusos. É preciso que haja excesso do mal para fazer-se compreender as necessidades do bem e das reformas. Então, veja que aqui eu estava na questão 916, e aí eu vou lá para 784 e encontro um reforço disso, né? Logo abaixo, na 785, ele pergunta assim:
qual é o maior obstáculo ao nosso progresso? E lá vem o orgulho e o egoísmo. Um vive com o outro, né? Então, quero referir-me ao progresso moral, porque o intelectual avança sempre. Estamos crescendo, estamos aprendendo, cada vez mais aprimorando a nossa parte intelectual. Mas como fica a nossa moral? Como fica realmente dentro de cada um os avanços, os progressos, na verdade, e os passos dados para trás. Então, precisamos cuidar disso o tempo todo, precisamos nos policiar. Não é fácil, somos humanos, estamos num planeta de provas e expiações e erramos, faz parte, né? Às vezes a hora que você vê já foi, mas isso não impede que você reflita, retorne e refaça. Essa é a grande vantagem. Nós acreditamos na reencarnação, nós acreditamos num Deus que dá a possibilidade de você rever, refazer, né? Você errou, mas você retoma e você refaz e você pode progredir. Corre o risco de voltar e errar de novo? Sim, para isso existem outras oportunidades e vamos tendo oportunidades atrás de oportunidades. Eu apenas costumo pensar que é assim, quando você passa por um obstáculo e não dá atenção, não é que a segunda vez será mais fácil, mas talvez o obstáculo tenha aumentado um pouquinho. Então, se a gente fica dando voltas e não progride, não tenta se melhorar, não tenta fazer diferente, a vida também vai aumentando um pouquinho o tamanho do obstáculo para que a gente consiga. Aquilo que a gente fala de, eu parece que estou girando em círculos. É essa a ideia. Né? Então, enquanto eu não resolvo uma situação, aquela situação volta, mas não volta exatamente igual. Às vezes aquilo aconteceu com o seu vizinho, depois acontece com um primo, e depois são situações que vão retomando de formas diferentes, parecidas, com a mesma, mas às vezes com um formato diferente, para que você consiga ultrapassar esse obstáculo, para que você consiga vencer. Né? Então, essa é a ideia. Sair um pouco do eu. Começai por dar o exemplo vós mesmos, sede caridosos para com todos, indistintamente. Olha que difícil, né? Tem a mesma caridade que você tem ali com o seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão, com quem você gosta, você também ter com quem você não gosta, mas a gente tem que buscar isso. Né? Nós temos que tentar, pelo menos. O amor que o nosso coração, como a gente já leu em outras situações, ele não bate igual quando estamos do lado de quem amamos e de quando estamos do lado de quem nos feriu. Não é a mesma sensação, lógico, mas temos que de pouco em pouco tentar vencer e melhorar. Essa é a ideia, né? Então, o que a gente pode pensar aqui é que o egoísmo é a negação da caridade. Estou repetindo, acho que pela terceira vez. E aí ele acrescenta: ora, sem caridade não há tranquilidade na vida social. E digo mais, não há segurança. Com o egoísmo e o orgulho, que andam de mãos dadas, essa vida será sempre uma corrida favorável ao mais esperto. Nós estamos num mundo onde vence aquele que é mais rápido, vence aquele que passa a perna, vence aquele que apronta. Que tipo de moral é essa? Não é isso que vamos ensinar em casa e temos que mostrar o caminho, mostrar que não é bem isso. Se nós fizermos direitinho, nós chegamos lá. Talvez tenha que fazer alguns ajustes, talvez tenha que refazer algumas situações, mas nós chegamos pelo bem e chegamos tranquilo e podemos deitar a nossa cabeça no travesseiro e viver em paz. Né? Então, essa é a ideia da gente realmente conseguir, como é que eu posso dizer, refazer, repensar toda essa situação. Né? Tem um trecho do livro, eu já comentei esse livro em evangelhos anteriores, que é do Viktor Frankl, Em Busca do Sentido da Vida. Tem um trecho que me chamou a atenção, porque eu estava lendo o livro de 1984, quando ele diz assim: quando a origem do sentimento de falta de sentido, quanto à origem, né, pode-se dizer que ainda que de maneira muito simplificadora, que as pessoas têm o suficiente com o que viver, mas não tem nada por que viver. Então,
Então, o que me faz querer cada vez mais? O que me dá essa sensação de vazio, que eu tenho que estar sempre buscando algo novo? Essa sensação de vazio, ela gera muita coisa, ela gera depressão, ela gera a busca pelo álcool, ela gera a busca pela droga, ela gera a busca por coisas que possam me satisfazer e às vezes de qualquer maneira. Tem pessoas que a qualquer custo, né? Então, sem dúvida, ele coloca assim, olha, sem dúvida, perdão, para viver, mas não tem por que viver. Tem meios, mas não tem o sentido. Sem dúvida, alguns não têm nem mesmo os meios. Vamos pensar um pouquinho nessa pandemia e nessa massa de pessoas que estão desempregadas, né? Nas pessoas que vão ter que correr atrás de uma nova forma de ganhar ali o mínimo, o básico. Então, nesses momentos nós temos assim, em primeiro lugar que agradecer se estamos bem e se estamos conseguindo manter nossas posições. Em segundo lugar, tentar ajudar o máximo que pudermos as pessoas que estão ao nosso redor. Então, tomar um pouco de cuidado com essa insatisfação, com esse vazio que fica dentro da gente e que nos obriga muitas vezes a buscar um algo a mais. Então, busque através da oração, busque através da caridade. Nós encontramos, é tão gostoso ver o sorriso de alguém quando se faz o bem, né? E existem vários relatos como esse. Por exemplo, eu peguei aqui uma publicação de Michael Norton acho que é a revista Mente e Cérebro, número 258. E ele tem um relato que ele coloca assim: não é raro ouvir casos de pessoas comuns que decidem criar correntes do bem. O que seria a corrente do bem? Eu faço para você, você faz para mais dois, cada um desses faz para mais dois ou para mais três, enfim. E aí daqui a pouco nós vamos criando um ciclo enorme de pessoas fazendo bem. E aí ele coloca assim que uma vez ele viu acontecer numa estrada, um motorista decidiu pagar o pedágio para o próximo da fila, que fez o mesmo com o de trás e assim por diante. E ele põe assim: bom de ver, como é gostoso ver o bem. Sabe aquela frase? Gentileza gera gentileza. Parar de pensar um pouco no eu e começar a pensar no coletivo. Ele acrescenta ainda sobre a véspera de Natal uma situação que aconteceu de mais de 100 mil clientes de uma loja do Starbucks concordaram em pagar a conta de outro. Então eu vou e pago a conta daquele outro lá, a minha e a do outro, e aí o outro paga para o outro, e assim a atitude inspirou muita gente que decidiu repetir a dose em outros lugares, outras lanchonetes, enfim, em outras cidades. Isso aconteceu nos Estados Unidos. Então, assim, independente do lugar, independente da forma, é a ideia. Não dá para gastar? Chega para uma pessoa e faz um elogio, gera ali uma corrente de elogios, uma corrente de bem-estar. É tão gostoso quando às vezes eu recebo, eu estou acostumada, às vezes dentro do trabalho, já logo de manhã você já recebe: isso não deu certo, isso eu não fiz, isso eu não consegui. Então você está acostumado a lidar ali com, vamos dizer assim, com frustrações, reclamações. De repente chega ali um ombro amigo, alguém que vira e fala: bom dia, como você está bem hoje? Como seu sorriso está diferente? Que bom poder contar com você. Nossa, é uma sensação deliciosa, parece que aquilo te enche ali de paz. E eu tenho um colega em especial que gosta de fazer isso. Vira e mexe, ele manda ali uma mensaginha de: poxa vida, conte comigo, estou aqui. E isso dá um gás, porque você fala: pô, eu não estou sozinho, né? E aí você passa assim, a outra pessoa que vem para reclamar, você já começa a olhar com um olhar diferente e de repente tem um pouquinho mais de paciência do que você teria. Então essa é a ideia, né? A gente não precisa tudo gerar valores, às vezes valores em dinheiro. Eu tenho os valores morais, eu tenho os sentimentos. Comece uma corrente do bem. Independente da época, eu sei que agora é mais propício, pensando aí no Natal, mesmo sendo um Natal diferente, vamos pensar em quantos estão precisando da nossa ajuda. Ele diz assim: há boas razões para acreditar que esses atos de bondade casuais sejam comuns, a ponto de chamar a atenção de pesquisadores que buscam entender os mecanismos pelos quais a generosidade nos torna mais felizes e saudáveis. Uma pessoa generosa é mais feliz e mais saudável. Por quê? Vamos pesquisar. No entanto, qualquer um que tenha experimentado a gentileza de estranhos
também, provavelmente, já também sentiu um desagrado, já se sentiu ultrajado por outros e tantos. Seja por um motorista que não respeitou o trânsito, quase não acontece isso, né? Um mal educado que cortou a fila do banco. Então nós temos ali, está sempre assim, né? O bom e o mal, o bem e o mal, vamos dizer assim. Infelizmente, a pesquisa que conduzi, no caso ele que estava terminando, né? Ele estava concluindo, sugere que temos maior propensão a criar ciclos de ganância do que ciclos de ações que nos movem para estender a mão ao próximo. Ou seja, sabe aquela história? Eu sei que quando eu faço exercício físico eu me sinto bem. Ai, mas dá uma preguiça de fazer. Então, às vezes, eu prefiro ficar ali incomodado com a dor do que fazer um pouquinho de atividade física. Não é diferente aqui. Olha o que ele concluiu, que esse psicólogo concluiu com a pesquisa dele. Que as pessoas se sentem mais felizes, que as pessoas se sentem mais saudáveis, mas que, infelizmente, elas preferem entrar em ciclos de ganância do que em ciclos de ações que movem a ajuda ao outro. Triste, né? Por que é que nós fazemos isso conosco, com nós mesmos, não é nem com os outros? Então, pedaços aqui. Na dor alheia, o egoísmo esquece e o bem ampara. No trabalho, o egoísmo explora, o bem produz. Na equipe, o egoísmo atrai para si. O bem serve a todos. Olha como é difícil trabalhar em equipe, não é mesmo? Porque nós precisamos que todos estejam bem, encontrar pessoas dispostas a doar-se o melhor, o mais, o quanto conseguir para que o trabalho dê certo. Só que no final a gente quer ouvir, eu fui responsável, fui eu que consegui. A gente sempre espera isso e é aí que estraga tudo, né? Tem que sair do conjunto, não de cada um. Na amizade, o egoísmo utiliza situações e o bem renuncia ao próprio bem. Na fé, o egoísmo reclama e o bem ouve. Fazendo essa análise, você poderá responder se é uma pessoa egoísta, orgulhosa ou que age de acordo com o bem. Eu ainda acredito que na maioria das vezes nós estamos agindo de acordo com o bem, mas dizer que nós não temos nada lá no fundinho, nem um pouquinho de egoísmo, é difícil, né? A gente sempre acaba tendendo, fazendo coisas assim. O que precisamos, como eu falei, é orai, vigiai. Não é isso que nós ouvimos dentro do centro o tempo inteiro? Então, tentar o máximo fazer o possível para estar dentro desse bem, dentro desse amor, dentro de situações que realmente nos faça melhor. Não esqueça de que o bem que se faz é o único trabalho que faz bem. Essa frase é muito bonita. Esse serviço em favor dos outros é a caridade única em favor de nós mesmos. O bem é a alavanca capaz de libertar o homem dos vícios e elevá-lo aos altos planos da harmonia consigo mesmo e com o mundo que o rodeia. Assim, a prática do bem é e sempre será a melhor atitude que se tem. Então, a gente precisa mudar de atitude, a gente precisa fazer a diferença, a gente precisa buscar o bem. Eu acho que isso é o principal, né? A gente realmente repensar, a gente buscar, a gente realmente acordar para o mundo em que nós estamos vivendo, um mundo que necessita aí de apoio, de vibração para o outro, de solidariedade. E como foi falado aqui desde o início, o primeiro que precisa cuidar, o primeiro que eu preciso olhar, sou eu. Eu preciso olhar dentro de mim, eu preciso fazer o melhor para ter esse crescimento. Então, ficamos aqui com as palavras da noite e eu peço a todos que possam agora mentalizar uma luz muito forte, nos envolvendo, nos protegendo, nos iluminando, trazendo aqui todos os fluidos necessários para a água que cada um deixou, ou se não deixou, para os próprios pensamentos, que possa conduzir o bem, o amor, que possamos encher o nosso espírito de alegria, de paz, que as palavras do Evangelho possam não só ter sido ouvidas, mas que possam ser vividas, que possam ser vivenciadas, que possamos amanhã, ao acordar, lembrarmos dessas palavras e gerarmos aí uma nova corrente do bem, do amor, de luz, né? Eu peço ainda a vibração, aqui como foi solicitado, para a senhora Mirta,
né, que está no Hospital dos Servidores Públicos de São Paulo, fez cirurgia. Então vamos pedir aqui para que ela receba luz, receba paz, receba todo o nosso amor, as melhores vibrações possíveis, para que ela realmente seja acolhida pelos espíritos protetores, envolvidas em amor, envolvida em paz. E que cada um que estiver no pensamento de vocês agora, nesse momento, que cada um possa vibrar, seja para um espírito aí, alguém que more com você, alguém que você queira o bem, alguém que você tenha lembrado agora, que o nosso pensamento possa se voltar aos necessitados e a quem precisa dessa vibração. Que a luz infinita do nosso Mestre Jesus possa envolver a todos. Eu vou concluir com o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, que a cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não deixei-nos cair em tentação, Pai, mas livrai-nos do todo mal, que assim seja. Uma boa noite a todos, e todos sejam aí iluminados pela luz do nosso querido Mestre Jesus. Que assim seja. Boa noite.